Você tem dificuldade em leis ponderais? Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago dicas e macetes sobre leis ponderais. Se você der uma olhadinha aqui no nosso canal, já tem dicas aqui, já tem muitos macetes, exercícios, mas eu trago hoje uma pergunta específica do meu aluno da mentoria que mandou para mim que tá com essa dúvida aqui numa questão. Você pode fazer a mesma coisa, tá? Tem dúvida sobre alguma questão? Manda para mim, porque eu quero fazer parte da sua aprovação, tá bom? Vamos lá para a questão. A questão é assim, ó. Tem uma reação química, certo? M, P, Q e R representam as substâncias da reação química, são termos genéricos, vamos dizer assim, e o texto me diz assim: sabendo que no primeiro experimento 10 gramas de P formou 4 gramas de Q. Num segundo, 10 gramas de M reagiu com 5 gramas de P. Quais são as massas presentes de M e R no primeiro experimento, respectivamente? Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é escrever essa reação química, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Agora, a gente vai colocar essas massas que ele falou, cada um no seu respectivo lugar. Vamos lá. Sabendo que no primeiro experimento, ó, 10 gramas de P. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 gramas, tá bom? Formou. Quando ele falar formou, gente, isso aqui tá falando, sabe de quê? Tá falando da setinha, tá? Formou, obteve, se transformou. É a seta. 4 gramas de quê? Então, vamos colocar aqui, ó, 4 gramas. Num segundo experimento, aí você não vai colocar os dados nessa linha daqui. Você vai colocar na próxima, na linha de baixo. Ó, 10 gramas de M, então eu vou colocar aqui 10 gramas, certo? Cada linha dessa representa um experimento. Reagiu. Quando ele falar reagiu, aí você já sabe, está antes da seta, certo? 5 gramas de P. Então, formou 5 gramas do P. Pronto, aqui é que ele quer. Quais são as massas presentes de M e de R? Então, vamos colocar um X aqui e um R e um Y aqui. Por que nessa linha daqui? Porque ele quer no primeiro experimento. Tá bom? Então, que é a massa do M e do R no primeiro experimento, ou seja, na primeira linha. Então, o que é que diz Lavoisier? Que se a reação química acontecer em um sistema fechado, a massa que tem nos reagentes é igual à massa que tem nos produtos. Mas o que é reagente, o que é produto? Ó, antes da seta, aqui, ó, são os nossos reagentes. E depois da seta, são os nossos produtos. Tá bom? Pronto, a massa que tem antes é igual à massa que tem depois. Dá para aplicar a lei de Lavoisier? Não. Porque eu não sei quanto é aqui, nem sei quanto é aqui. Eu tenho duas variáveis, não dá. O que é que diz a lei de Proust? A lei de Proust fala de uma proporção entre as substâncias, entre as quantidades das substâncias que estão numa reação química. Como assim proporção? Se você pegar metade de um, você vai pegar metade de todo mundo. Se você duplicar um, você vai duplicar todo mundo. Se você multiplicar um por 100, você vai multiplicar todo mundo por 100. Aí é isso que a gente vai fazer aqui para descobrir o valor do x e do y. Veja só. Ó, você vai imaginar que isso aqui é uma fração. X sobre 10, 10 sobre 5, 4 aqui não tem nada, y aqui não tem nada. Mas eu tenho duas frações aqui, ó, aqui e aqui. Aí veja só, se você perceber, o 10 é um número maior, certo? E o 5 é um número menor. Se está saindo de um número maior para um número menor, está acontecendo uma divisão. Tudo bem? Mas divisão por quanto? Por 2. Não é? Ó, 10 dividido por 2 dá 5. Tudo bem? Pronto. Mas o que é que tem isso a ver, prof? Ele quer saber o valor de x. Aí o que é que a gente vai fazer? Se daqui para cá, se esse número foi dividido por 2 para dar esse, então tem um número aqui que foi dividido por 2 que deu 10. Aí você pode fazer o contrário também, ó. Por exemplo, ó, se você voltar
certo? Ó, vou fazer com 5. Se você voltar, é uma multiplicação. Por quanto? Por 2. Tá vendo? Do número menor para o maior é uma multiplicação. Mas dá até para fazer de cabeça, né? Então, acabei de achar o valor de x, ó. Então, o valor de x é igual a 20. Ó, 2 vezes 10 dá 20. 20 gramas. Tá vendo? Beleza. E para achar o y, como é que eu vou fazer que não tem nada aqui embaixo? Aí eu aplico Lavoisier. A massa que tem antes é igual à massa que tem depois. Então, se aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 10, então aqui eu tenho 30 nos reagentes. Então, do outro lado eu também tenho que ter 30. Então, se aqui tem 4 já, ó, então o valor de y só pode ser 26 e o gabarito é a letra E. Viu que é fácil? Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Tem dificuldade em química? Gente, entre em contato, porque eu sou especialista em aulas por web, conferência, dou aulas ao vivo, desse jeito que você está aprendendo aqui. Se você precisa se preparar para o Enem, para os vestibulares, está com dificuldade com as coisas da escola, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Segue a gente no nosso Instagram, que todo dia tem uma dica por lá. Obrigado pela atenção dispensada.